última que faltava, o Ceará, entrou anteontem em greve. Então, encerramos o ciclo da nossa entrada em greve nacional com a entrada da Universidade Federal do Ceará essa semana. Todas estão em greve? Todas. Bravo. Que vergonha daqueles meus companheiros peleiros da UFRJ. Na UFRJ a gente, infelizmente, estamos só nós os alunos por enquanto, mas é uma greve que a gente está conseguindo construir bem, então minha voz e meu cansaço, então vocês me perdoem, mas é que foi uma bateria de atividades desde o Congresso da FASUBRA, que também elegeu uma nova direção, onde a gente conseguiu pela primeira vez em 36 anos de história da Federação, porque o campo progressivo, o campo de esquerda da Federação assumisse a maioria. Depois a gente teve a eleição do Sintufed, a gente também teve uma chapa lá de oposição que perdeu por 111 votinhos. Então a bateria de atividades tem sido grande e eu, de maneira sorrateira, fiquei depois da Sara, mesmo porque ela já passou todos os dados que eu não preciso e não precisei arrecadar antes, para poder falar da conjuntura, porque realmente a intenção e a possibilidade é falar mais sobre a questão da organização da nossa luta, a organização, acho que da luta do conjunto dos trabalhadores que vem se movendo muito seriamente e mais incisivamente desde 2013, né, com aquele ascenso que a gente teve graças às mobilizações da tarifa e que viraram coisas muito maiores do que aquilo. Mas para dar uma contextualizada nisso, é importante dar uma pincelada sobre a questões mais gerais da conjuntura, que a Sara passou já por algumas delas, mas são importantes de tocar. E algumas delas são com relação às últimas atividades não, né? As últimas sacanagens do governo com relação não só a nós, servidores públicos federais, aos servidores públicos em geral, como a gente viu no caso recente do Paraná, né, onde uma greve enorme acabou sendo, mesmo assim, impossibilitando, o governo, mesmo assim, derrotou-os lá com relação à questão da Previdência, não à toa. Todos os outros projetos foram retirados, mas o da Previdência, que, como a Sara destacou bem, é um elemento importante para o capital, foi tocado até o final e, infelizmente, foi aprovado lá sob tiros e bombas no Paraná, a reforma da Previdência dele. Então, essas lutas que vêm ocorrendo desde 2013 têm se intensificado e não é à toa. A aprovação do projeto de lei das terceirizações, né, que foi recentemente aí aprovado nas câmaras federais, as MPs, né, as medidas provisórias também que atacaram aí direitos previdenciários de pensionistas e etc., tem gerado um cenário de terror do serviço público, né? Nós que trabalhamos no UFRJ tivemos já esse ano, se a gente for contar, eu não parei para contar não, mas se a gente fosse contar quantos dias a gente parou a UFRJ por conta de problemas com terceirizados, que são trabalhadores da UFRJ como nós, mas que não estavam recebendo, e ainda não receberam, em muitos casos ainda não receberam o ticket de alimentação devido de janeiro. Se a gente for somar os dias paralisados ao longo desse ano, juntando os adiamentos do início do ano letivo, certamente a gente já ficou um mês parado, antes ainda da nossa greve, quase um mês parado, por conta desses problemas. Então, o aprofundamento das terceirizações não é qualquer coisa nesse cenário que a gente está vivendo. E a universidade, assim como todas as outras organizações do serviço público, acabou-se que criou-se uma categoria muito grande de outros trabalhadores, que são esses trabalhadores terceirizados, que para além da questão de não ter direitos trabalhistas, também muitas vezes não tem direitos sindicais. Então, no nosso sindicato, por exemplo, é uma briga, uma polêmica, para não dizer uma briga, com relação à localização desses terceirizados, se eles deveriam ou não fazer parte do mesmo sindicato, porque, por exemplo, na UFRJ, a maior parte dos servidores terceirizados são ligados ao sindicato da SEI e Conservação, que é o mesmo sindicato da Colurb, que eu não preciso apresentar para vocês, o que fez durante a greve dos garis, e do lixo no ano passado e nesse ano. Então, a organização do local de trabalho foi muito prejudicada por esse cenário da terceirização, e a UFRJ deixou isso esse ano mais evidente ainda para quem ainda não tinha entendido esse cenário de divisão da mão de obra na universidade e da importância desse setor, né? Porque é um setor que, apesar de não ser uma atividade fim, fez com que a universidade parasse, porque ninguém estava querendo entrar no meio do lixo, ninguém estava querendo, enfim, que a universidade ficasse naquelas condições, além dos próprios trabalhadores. A greve dos estudantes, por exemplo, uma das pautas principais da greve dos estudantes da UFRJ é a garantia dos direitos dos terceirizados. E, além de uma solidariedade de classe, há aí um elemento, um componente importante da defesa da universidade. Então, essa é uma questão importante. E outra coisa que tem a ver com a greve dos estudantes também, e que foi muito duramente
prejudicado por conta desses cortes, que na educação chegaram a atingir 9 bilhões, primeiro anunciaram que era 7, aí depois aprofundaram para 9. É a questão, por exemplo, da assistência estudantil. Né? Antes tem denunciado graves fatos ocorridos lá na moradia, no alojamento estudantil da FRJ, fato, barata, reforma que não acontece, falta fio, falta tudo, comida estragada, então assim, falta de segurança, a polícia invadindo sumariamente o alojamento para fazer perseguição a estudantes que militam no movimento estudantil. Então a gente tem tido alguns problemas lá da ordem da assistência estudantil que também são frutos desse problema do corte e dos ajustes fiscais do governo. E para nós, acho que atinge a todos, né? O Andes fez uma grande divulgação disso, mas não atinge somente os professores. Desenterraram lá no Supremo uma legislação aprovada na época do Fernando Henrique sobre a contratação por OS, né? Para os setores públicos aí que ainda não contratavam por OS, e estava lá uma ação sobre inconstitucionalidade que foi rejeitada a inconstitucionalidade pelo Supremo, logo liberou geral para a contratação por OS no serviço público, que é um outro elemento importante. E aí, contraditoriamente, ou não tão contraditoriamente assim, né, mas dialeticamente em relação a essa questão dos cortes e dos ataques que a gente vem sofrendo, as greves e as mobilizações vêm aumentando consideravelmente. Né? Aquilo que em 2013 foi muito desorganizado, foi muito auto-organizado e meio que desorganizado, que muita gente não conseguia entender de onde surgiu, como virou tão grande, como que de um dia para o outro tinha 1 milhão de pessoas na Presidente Vargas, por que tinha organizações sendo atacadas no dia que a manifestação... Então toda aquela confusão, aquele caldo confuso de 2013 acabou gerando, depois daquilo, um sem número de greves e de organizações de trabalhadores que a gente não via no Brasil há muito tempo. E principalmente, que surpreende mais a gente que está acostumado com o movimento sindical clássico do setor público e tal, algumas categorias que tiveram que lutar contra o próprio sindicato. Né? Eu já falei aqui da Conlume, mas a gente teve várias outras, como os rodoviários do Rio Grande do Sul, rodoviários de Fortaleza, que tiveram que, para poder fazer a sua greve, tiveram que passar por cima não só dos ataques patronais, mas também dos próprios sindicatos. E isso é um elemento novo, não é novidade, não é inédito, mas é um elemento novo na conjuntura recente, e que eu acho que é para a gente parar e pensar. E nesse ano, a gente teve agora, a Sara estava lá, eu também, a Mônica estava lá, a gente teve o congresso da CSP com Lutas, onde a gente pôde conversar com gente dos outros estados. Eu era professor antes de trabalhar na FRJ, da Educação Básica, então tenho muitos amigos ainda de categoria, de congressos da CNTR e de outros movimentos aí da luta dos professores, e eu pude conversar com pessoas que estavam nessas greves aí no Paraná, em São Paulo, que fez a maior greve da história, da POSP. Os companheiros do Paraná, que ocuparam a Assembleia Legislativa, por um acaso estavam de férias lá no dia da ocupação, e acabei participando lá com os companheiros. Juro que foi fretado. Juro, eu estava no museu, Oscar Niemeyer ali do lado, ouvi o barulho da bomba, fui lá com e acabei participando ali daquele dia, que foi o dia que os policiais, inclusive, se negaram. Não foi o dia mais tenso, foi aquele dia que os policiais se negaram, inclusive, a bater os professores, que foi um momento que eu estava lá, assistindo de perto. Assim. Então, essas lutas que vêm ocorrendo são necessárias e que começaram a se organizar, né? Apesar de alguns sindicatos, apesar das contradições de alguns sindicatos, né? O Paraná, por exemplo, recebeu uma notícia ontem que me deixou, ao mesmo tempo que chateado, animado por outro lado, que o sindicato, o APP Sindicato, o Sindicato dos Professores, saiu da greve, né? Votou, foi uma assembleia polêmica, uma assembleia cheia, onde por 60% a 40% decidiu sair da greve, com um projeto apresentado com um reajuste de 3,47, 3,17, alguma coisa nesse valor aí para os professores do Paraná. As universidades, que tem um outro sindicato, as universidades estaduais, conseguiram, sim, que tem as suas associações do Andes. Você não tem os trabalhadores que aceitaram negociar, né? Não, então, eles conseguiram ontem aprovar um projeto em primeiro turno, de lá de trás. Sim. 3%. Mas ontem eles conseguiram, o sindicato da UEL, da UEM, né, das Universidades Estaduais do Paraná, eles conseguiram ontem aprovar um projeto com um reajuste de 8,9%, mantendo a mobilização, mantendo uma luta que era, se a gente for analisar a quantidade de gente presente, da disposição de mobilização da categoria, era uma luta infinitamente menor
do que foi a luta dos professores ligados à APP Sindicato, que é um sindicato cotista, e que decidiu se retirar da greve naquele momento, que ela ainda estava muito forte, tendo a derrota da Previdência, tendo todos aqueles problemas de confronto físico com a polícia, etc. Então, eu acho que exemplos de greves e de mobilizações importantes e que nos emocionam, assim, como eu disse, eu fui professor por um tempo, isso me apela muito emocionalmente também, muitas mobilizações muito importantes que aconteceram no país, mas que tem um elemento que eu acho que falta, e que a nós, servidores públicos federais, não falta tanto, que é a unificação dessas lutas. Porque se nesse momento hoje, nós, servidores públicos federais, não estamos todos em greve, como a gente já vem tentando apontar desde 2012, onde a gente conseguiu fazer a última ação mais provavelmente unificada entre nós, a gente já tem, ao mesmo tempo que a gente ainda não está, a gente já tem apontamentos muito importantes, porque na UFRJ, apesar dos professores não estar em greve, existe uma greve nacional do ônibus, em mais de 30 ou 31 universidades. A FENASP já está indicando também aí, uma entrada em greve a partir de julho. O Sinasef já apontou também indicativo de greve para a próxima plenária, lá no dia 13 e 14 de julho, se eu não me engano. Os servidores do INCRA também, se não me falha a memória, também já estão apontando a realização de greve para agora, para a entrada no começo de julho, e está se apontando a construção de uma caravana do Serviço Público Federal para o começo de julho, primeira quinzena de julho, para que a gente consiga dar a cara dessa unidade que a gente precisa construir entre nós, servidores públicos federais. Então, para a gente, é muito importante, a FASUBRA tem a tradição de sempre entrar na ponta da greve, né? É quase engraçado isso nas nossas plenárias e tal, parece que precisa entrar primeiro na greve, mas a gente espera muito sinceramente mesmo que espere e atua solidariamente com todas as categorias em luta para que a gente consiga construir uma grande greve do Serviço Público Federal que seria muito importante para a gente derrotar esses projetos de ajuste do governo. Mas o que eu peguei esse gancho para falar que existe entre essas lutas que acontecem a necessidade de uma coordenação melhor. Eu acho que se tem uma coisa que eu particularmente e converso com muita gente sobre isso, desde 2013 tem me angustiado muito a nossa incapacidade de se juntar, assim, em espaços assim como esse, que a gente está aqui hoje, em espaços como que a gente construiu na FRJ agora ao longo do processo de mobilização para a greve e até da própria eleição do sindicato, e que eu acho que a gente precisa desconstruir em determinados momentos, em determinados contextos, as nossas limitações da atuação conjunta do movimento sindical, porque, por exemplo, eu acho que a nossa greve está sendo na FRJ. Estou dando muito exemplo porque eu estou lá todo dia desde o dia 29, mas assim, o exemplo da nossa greve da UFRJ é esse. A gente saiu de uma eleição sindical que já acabou a apuração às 6 horas da manhã do dia 29, onde acabou com 111 votos de diferença a eleição do sindicato, às 8h30 da manhã. Às 8h30 da manhã não, mentira, porque ninguém estava lá nessa hora que a gente tinha marcado. Mas no começo da tarde, quando a gente tinha marcado de se organizar para ir para a manifestação do dia 29, que foi um ato unificado, dia de paralisações nacional, a gente estava lá todo mundo junto, construindo a greve, e estamos lá construindo a greve todo mundo junto, até o momento, as mil maravilhas na UFRJ, porque a importância de unificar, de coordenar as lutas é determinante para que a gente alcance vitória. Eu acho que a greve dos professores foi uma falha, e foi uma falha, inclusive, eu avalio da Central que é a CSP Colutas, mas essencialmente são entidades dirigidas ainda por sindicatos cotistas e pela CUT. Faltou uma coordenação da greve dos professores, porque existe hoje um piso nacional, né, dos trabalhadores da educação, dos professores, e que em muitos lugares não é pago. De onde eu vim, lá de Santa Catarina, não era pago o piso pelas 40 horas, conforme consta na lei. E existe uma possibilidade de unidade nacional dessa categoria que não existia antes a partir dessa implementação desse piso, e infelizmente os sindicatos acabam preferindo manter os seus feudos, manter os seus aparatos, inclusive, em alguns momentos, ao invés de procurar conversar e dialogar com outros sindicatos, com outros trabalhadores de outros estados, para que a gente consiga articular melhor a luta da classe. Então eu acho que cabe a nós, servidores públicos federais, aproveitar que a gente não tem essa dificuldade, que a gente não tem... A gente tem algumas dúzias aí de sindicatos, mas, assim, de associações, etc., mas a gente tem uma vantagem, que é sermos todos parte do mesmo serviço público, parte da mesma matriz, digamos assim, do Serviço Público Federal. Então é importante. E um elemento também que cabe ainda da conjuntura, esses meus 5 minutinhos aqui que faltam, que eu acho que é importante pensar ainda,
tem a ver também com essa questão da unidade, né? Porque de 2013 para cá, como eu estava falando antes, a gente viu explodir uma série de mobilizações, a gente viu, como eu já critiquei aqui, a não unificação de algumas delas, mas ao mesmo tempo a gente vê uma efervescência acontecendo, né? Então não é à toa que oposições sindicais, como é o caso aí aqui até de você das toques de luta, oposições sindicais têm conseguido se organizar e auto-organizar algumas coisas nos seus locais de trabalho, e isso tem sido muito importante para a educação da classe como um todo, e inclusive das burocracias sindicais, onde são realmente burocracias sindicais que dirigem sindicatos aí, e eu acho que foi pedagógico, foi realmente pedagógico o episódio da greve dos garis para nós aqui do Rio, mas eu que vivi lá no Sul um tempo e tenho muitos amigos lá, peguei muitos vídeos e muitas declarações sobre a greve dos rodoviários lá de Porto Alegre, que era assim, bonito de ver o cara do sindicato falar, e aí 5 minutos depois a mesma entrevistadora da Globo falar com o cara, e o cara do sindicato falou, foi vaiado pela massa que estava lá atrás, o cara da base que falou depois foi aplaudido pela massa que estava lá atrás, e eu acho que isso é pedagógico para a gente aprender a importância de que entre setores, porque há muitas, entre nós que construímos aí o movimento sindical e tal, muitas correntes, coletivos, pequenos agrupamentos, pequenos partidos, inclusive, etc. E que eu acho que a gente está num momento que merece uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre a necessidade da gente se juntar mais do que a partir das nossas unidades, do que se separar mais a partir das nossas diferenças. Eu acho que a luta de classes nos últimos anos deu chance para que a gente ficasse saindo dividido por aí, para disputar um monte de entidade sindical, de movimentos, etc. Mas as manifestações aí que infelizmente cessaram, mas que no começo desse ano assustaram, né? Quando milhões de pessoas foram às ruas de camisa da CBF protestar contra a corrupção, que é uma contradição inerente, evidente, mas que assustaram, né? Eu acho que a gente está tomando a lição de que agora, esses últimos 20 anos que a gente teve, onde a esquerda pôde se dividir, atuar muito mais pela divergência do que pela unidade, passou. Eu acho que a gente agora, mais do que nunca, e acho que a construção dessa greve dos SPF, do que a gente está tentando via FRJ, não sei se vocês viram, mas a gente conseguiu dar uma assustada aí com a história da matrícula do SISU. Não param de tocar os nossos telefones do comando de greve, assim, não param de tocar, toda hora ali, já saiu matéria no Estadão, na Folha, no Globo, em todos os grandes jornais de circulação, e o Rio de Janeiro está na ponta disso aí, porque aqui a gente anunciou isso na UFRJ, na Unirio e na UF. Então, e fora daqui o FMG, que é a segunda maior federal, também anunciou a mesma medida de não fazer mais matrículas do SISU. Então isso é um elemento que vai certamente fortalecer ali a nossa mobilização, e é muito importante que a gente consiga envolver a sociedade, por isso que a gente optou inclusive por fazer esse diálogo com a questão do SISU. Os alunos não vão perder a vaga, os alunos não vão perder o direito de estudar, muito pelo contrário, a gente está na mobilização exatamente porque eles têm melhores condições de estarem lá dentro, mas nesse momento a matrícula vai ficar suspensa. Essa foi uma decisão que a gente tomou, que foi importante, e que está jogando a nossa greve para cima, e que eu espero que estimule as outras categorias do Serviço Público Federal a que a gente possa construir uma nova greve, como foi a última greve unificada que a gente fez em 2012, de preferência ainda maior do que aquela, para que a gente saia com acordos melhores do que acordos divididos em 3 anos, que nem a inflação cobriram, dada a crise que se agravou depois daquela greve. A gente teve lá os nossos 15 pontos alguma coisa, dividido em 3 parcelas de 5 pontos qualquer coisa. Não foram 5. Então eu não preciso contar para ninguém, né, como que foi essa novela desse reajuste, mas de qualquer maneira é importante que a gente faça de novo aquela luta que a gente conseguiu em 2012, para que a gente consiga de novo arrancar vitórias, e que as vitórias sejam mais saborosas e mais eficientes para a nossa vida do que foram as de 2012, e que elas tenham ocorrido. Então, esse poder de barganha do professor da universidade é muito maior que o nosso. Nós não temos a contrapartida de criar um vestibular, nós usamos esse constrangimento. Então, aquilo que mais fácil parou, ótimo. Consumo menos luz, menos água, menos telefone. É perfeito, velho. Tudo que o governo quer que a gente faz. E fora isso, nós estamos também numa situação difícil em relação à nossa presidência, porque
atualmente nossos representantes, eles alegam que essa previdência foi paga até agora, com mudança, né, do processo, era como se fosse um pecúlio, um seguro do automóvel, um seguro com residência, que vence a cada ano. Ou seja, tudo aquilo que foi pago, né, de 80, acho que foi criado em 86, né? Como chamam daqui? Como chama a previdência? Fiopred. Fiopred. Antes era Fiopred e Fio Saúde, que eram juntos, agora são CNPJ separados. Tá? E a Fiopred sempre foi a prima rica. A Fio Saúde sempre foi a prima prova. Bom, no apagar das luzes, eles estão querendo alegar que todo esse dinheiro contribuído, né, durante anos era apenas um seguro que a cada ano deveria ser renovado e a gente renovou e saiu dessa. É nessa situação que a gente está. O nosso sindicato parece que muito a contragosto, promete ações que a gente não tem uma transparência efetiva. Tá? Vamos nessa. Temos um plano de cargos de salário que é individual, é pequeno, é só para fortuito, não tem um contexto maior com outros institutos de pesquisa, não conversam em si. Da nossa parte, assim, até para eu encerrar aí, poder todo mundo falar aí, da nossa parte, a gente achou esse poder de barganha, porque não se iluda não, de que para a universidade, quando não tem greve de todo mundo na universidade, docentes, estudantes e funcionários, quando somos só nós, eles também não acham tão ruim não, porque consegue se manter uma greve de plantão ali, atende uma emergência ali, resolve um probleminha ali, e deixa aí os funcionários, inclusive aqueles mais acomodados, também aproveitam para tirar seus diazinhos de folga, etc. Nessa greve desse ano, a gente conseguiu fazer uma coisa diferente. Fez assembleias grandes, as nossas assembleias durante a greve têm sido grandes, né? A gente teve 2 anos e meio de assembleias muito ruins desde 2012 para cá, e agora a gente tem conseguido manter assembleias para cima de 400, 450 pessoas durante a greve, que não era comum, nem na greve de 2012. A greve de 2012 a gente conseguia manter uma média de 300 e poucas pessoas. E a gente está na intenção de trancar o processo. Tanto que a faca que a gente colocou no pescoço do governo com essa história do SISU foi essa. A gente não quer trancar o SISU para sempre. A gente só vai trancar o SISU até vocês sentarem com a gente na mesa e fizerem uma proposta por escrito. Porque até agora o governo deu um monte de respostas vazias, mas a gente não tem nenhuma nova mesa apontada, então, de negociação. Então, o que a gente deliberou com relação ao SISU, pelo Comando Nacional de Greve, que a gente está executando à risca, principalmente aqui no Rio e no UFMG, é garantir que não tenha SISU até ter negociação. Então, porque a não suspensão do calendário acadêmico, que foi uma discussão que teve na FRJ essa semana, fez com que fossem mantidas as datas de inscrição do segundo semestre, do SISU e etc. Então isso, para nós, gerou uma necessidade da gente fazer isso pela mobilização e não pela instituição. Então é isso que a gente está nesse momento tentando garantir. Hoje teve reunião, hoje de manhã, antes de vir para cá, estava lá, a gente teve reunião com o setor de acesso, que é quem faz o primeiro procedimento de matrícula, depois a gente teve a reunião com o pessoal da divisão de registro estudantil, que faz a segunda movimentação do SISU, para tentar convencê-los. E o SISU paga a mais, tá? Os funcionários que trabalham, então os funcionários que trabalham na recepção das coisas do SISU ganham um adicional, e não para o nosso plano de carreira, que apesar de ser enorme, gigantesco, apesar não, acho que talvez por isso mesmo, né? Nosso plano de carreira pega muita gente, a gente, qualquer trocado que acabe vindo, é sempre muito bem recebido pela categoria. A gente está conseguindo convencer via secretarias acadêmicas de que as pessoas não se disponham a trabalhar nem ganhando esse extra, para que a gente consiga não efetivar as matrículas do SISU. Então, é um grau de mobilização que a gente não vinha conseguindo atingir nos últimos anos e que a gente está conseguindo agora, e eu acho que é importante para a gente jogar a greve de todo mundo para cima, não só a nossa principalmente, óbvio, mas assim, tentar jogar o ânimo das categorias aí, a entrada na luta, porque em todo lugar é difícil construir a mobilização, a greve, não é só aqui, em todo lugar é assim. Como eu falei, professores, a gente começava a fazer fundo de greve 3 meses antes, porque a gente sabia que o nosso salário ia ser cortado. Entre nós, pelo menos, isso não acontece, na UFRJ, acho que a chance é mínima disso acontecer, a menos que haja uma judicialização da greve. Então, é importante a gente construir essa movimentação e achar o gancho. A gente achou na nossa greve, agora o gancho foi o SISU, foi bem achado, e a gente vai seguir com ele até que a gente consiga vencer a resistência do governo e negociar. Então, é
isso, não tenho mais nada a contribuir aí de antemão. Depois a gente tá aí para conversar. Bom, pessoal, então assim, como a gente combinou, a gente abre agora, então não precisa necessariamente fazer inscrição, mas eu estou aqui na frente para organizar as levantadas de mão, tá bom? Então, Eu ia te falar antes dele acabar para poder dialogar com o colega. Não é que a Sara Desculpa, Sara. Não, eu estava esperando ele, não é? Não foi, não.